Eu acho que um dos eletrodomésticos mais versáteis que nós temos na nossa cozinha hoje em dia é o forno micro-ondas. Porque com ele a gente consegue esquentar a comida muito rápido, marmitinha que a gente faz, e às vezes até cozinhar alguma coisinha nele ali num jeito mais rápido. Pra gente que anda meio sem tempo, e especialmente para pessoas como eu, que não tem muitas habilidades culinárias, ele é realmente uma mão na roda. Mas, em contrapartida, a gente sabe que algumas pessoas têm um certo receio com relação ao forno micro-ondas em virtude da radiação que o forno micro-ondas utiliza. Algumas pessoas têm um receio de que essa radiação possa causar câncer se você ficar perto, ou ainda que essa radiação que o micro-ondas emite fica armazenada no alimento e quando você ingerir o alimento, você vai, por consequência, ingerir essa radiação e se contaminar e acabar ficando doente e assim por diante. Mas, afinal de contas, será que a radiação do micro-ondas realmente fica armazenado no alimento? Será que isso traz algum risco para a gente, né? E se traz, o que acontece? Qual que é a lógica envolvida? Para descobrir a resposta para essas perguntas, acompanhe o episódio de hoje aqui do podcast Radion para a gente entender todos os segredos do micro-ondas. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os micro-ondas, né, os fornos de micro-ondas. Porque eu tenho visto com uma certa frequência, inclusive eu estava assistindo, eu gosto muito do TikTok, né? E eu acho muito engraçado ficar assistindo o vídeo que as pessoas fazem. Eu sou péssima para produzir, mas para assistir eu acho muito bom. E aí eu estava assistindo um vídeo do cara falando, né, de antenas de transmissão de rádio, não sei o que lá. E essas antenas de transmissão, algumas até utilizam micro-ondas para conseguir fazer uma transmissão um pulso mais longo. E ele estava mostrando do perigo que acontece, né, quando você tem um cabeamento desse que solta e cai no chão, porque um dos efeitos da radiação não ionizante é justamente a questão de geração de calor. E daí ele estava mostrando que podia pegar fogo ali no mato. Só que era muito engraçado, porque esse cabeamento que ele tava na mão era um cabeamento que era de rádio e tava tocando a música do Titanic. Nossa, cara, o comentário das pessoas era muito engraçado. Eu não conseguia parar de rir. O pessoal falando, rádio vegano. Falando nossa, o mato pegando fogo e tocando a música do Titanic. Assim, era uma coisa mais engraçada que a outra. Mas o ponto ali é que tinham muitas pessoas comentando a respeito da radiação, daquela antena de radiofrequência. E falando, né, do perigo, sei lá, câncer isso, câncer aquilo, morte, tragédia, coisas assim, simplesmente pela questão da existência da radiação, né? E vi também algumas pessoas falarem do micro-ondas, que dá câncer, que irradia comida, blá, blá, blá. E justamente por isso que eu escolhi falar dessa temática hoje. Porque, querendo ou não, né, tem esses mitos em torno da questão do micro-ondas. E, na verdade, a questão do micro-ondas dar câncer, do micro-ondas deixar a radiação na comida, nada disso é verdade, né? Mas vamos entender o porquê que não, né? Por que isso é mito? Bom, vamos começar respondendo a primeira pergunta, que é o título do episódio, né? Se a radiação do micro-ondas fica na comida. Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre os conceitos de radiação que eu já comentei aqui, lá no episódio Radiações, tudo que você precisa saber. Lá tá bem detalhado, mas aqui só para a gente poder sintetizar. A gente tem que lembrar que as radiações são muito diferentes entre si. E a gente tem muitas variações com relação a aspecto físico e a aspecto energético. Quando a gente pensa em aspecto físico, seria como se fosse o corpinho da radiação. A gente tem radiações que possuem um corpo e radiações que não possuem um corpo. A gente chama de radiação corpuscular e radiação eletromagnética. A radiação corpuscular seria a radiação que tem matéria. Essa radiação que tem matéria seria uma analogia como se fosse uma pessoinha. Enquanto que a radiação eletromagnética ela é apenas energia, ela não tem um corpinho
ao qual ela vai caminhar. É como se fosse um fantasma. Então, fazendo essa analogia, é mais ou menos como se fosse isso. E a gente tem também a questão de caracterização energética. A gente tem radiações de alta energia e radiações de baixa energia. As radiações de alta energia são aquelas radiações que nós chamamos de ionizantes. As de baixa energia são as que nós chamamos de não ionizantes. Muito bem, uma vez que a gente já caracterizou isso, falando do micro-ondas, a radiação de micro-ondas é uma radiação eletromagnética não ionizante. Ou seja, ela tem baixa energia e ela é uma radiação que não possui matéria. Ela não possui uma substância, né? Ela é apenas uma energia. Muito parecido com o que a luz é. Na verdade, inclusive, elas é tudo a mesma coisa. O que muda apenas é a questão energética entre elas, né? Frequência, comprimento de onda e por aí vai. Mas, então, essa radiação do micro-ondas, ela é produzida ali pelo forninho de micro-ondas por uma peça, um circuito elétrico que chama magnetron, e é ele que vai fazer essa produção, então, desse tipo de radiação. E o que acontece? Quando a gente liga o forno de micro-ondas, essa peça vai ser ativada e vai, então, produzir os feixes de micro-ondas. Uma vez que a gente termine de esquentar o nosso prato, né, essa emissão de radiação vai cessar. E para a gente fazer uma analogia aqui, pensem como se nós tivéssemos um quarto escuro com uma lâmpada. Se nós acendemos um interruptor, essa lâmpada vai ligar, né, e vai produzir luz que vai iluminar o quarto. Se nós desligamos o interruptor, a lâmpada apaga e o quarto fica escuro. Você não vê a luz em lugar nenhum, ela não vai ficar nos objetos, os objetos não vão ficar brilhando no escuro. Por quê? Porque a luz dissipa. E no micro-ondas acontece exatamente a mesma coisa. A gente vai ter a presença da radiação de micro-ondas apenas durante o aquecimento do alimento. Cessou o aquecimento, né? Cessou a emissão do micro-ondas, a radiação vai sumir. A radiação de micro-ondas, ela dissipa. Eu não vou dizer que ela desaparece, porque fisicamente não é isso que acontece, mas ela é convertida em outros formatos de energia. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer sim que ela sumiu. E por que disso? A gente não tem matéria, não existe uma substância atrelada a essa radiação. Ela é apenas uma energia que vai passar e vai embora. Digamos que é como se fosse, além da questão da analogia da lâmpada, é como se fosse você levar um choque elétrico. Se você encosta na tomada e leva um choque, a eletricidade passa por você e vai embora. O que fica é o efeito, né? Mas a eletricidade em si foi embora, dissipou. Com a radiação de micro-ondas é a mesma coisa, ela dissipa, ela some. O que fica é o efeito da interação que ela causou no alimento, que nesse caso é o aquecimento. A radiação de micro-ondas, ela vai gerar uma excitação naquela estrutura, né, do alimento e vai acabar causando uma agitação molecular. Essa agitação molecular causa atrito entre as moléculas que gera calor e é por isso que o alimento esquenta. Então, é apenas isso que acontece. Claro, dependendo do que você estiver esquentando, né, pode ser que libere toxinas que vão ficar ali no alimento, mas daí não é radiação. A radiação de micro-ondas dissipa, ela desaparece, sumiu. Portanto, respondendo à pergunta, não fica nada contaminado, a radiação não fica no alimento, não se preocupe, não vai acontecer nada. E agora a gente cai num outro questionamento, né? Que é a questão do câncer. Câncer e radiação de micro-ondas. É porque a comida do micro-ondas vai dar câncer, que você está jogando radiação na comida e não sei o que lá. É porque você vai se expor ao micro-ondas e vai ter câncer e não sei o que lá. Calma. Com relação ao alimento te causar câncer, depende. Pode ser que algum alimento, em virtude do calor, sofra alguma alteração molecular, estrutural, que deixa ele tóxico. Pode ser que o material que você está usando para colocar a comida, o recipiente, pode ser que se você esquentar ele, colocar ele sob o calor, ele libere toxinas que podem te fazer mal. Mas veja bem, não é a radiação de micro-ondas, e sim o efeito de aquecer que a radiação fez
que vai fazer com que o objeto, o alimento, libere alguma coisa ali, né? O recipiente, né? Libere alguma coisa que possa ser cancerígena. Mas não é a radiação. Da mesma forma que se nós estamos nos expondo à radiação do micro-ondas. Primeiro, a radiação micro-ondas está presente no nosso cotidiano muito mais do que vocês imaginam. Não é só no forno micro-ondas. O Wi-Fi que a gente usa, o roteador que a gente usa, o 5G, 4G que a gente usa, todas as transmissões, telecomunicações, tudo isso aí tem micro-ondas também. Claro que numa potência reduzida, mas dentro do espectro eletromagnético é radiação de micro-ondas. Então, assim, começa por aí, a gente já está imerso no mundo de micro-ondas, e entre outros espectros da radiação. Mas o que acontece? Lembram que eu falei agora há pouco que a gente tem uma diferenciação das radiações com relação à característica física e com relação à característica energética. A gente tem radiações, então, de alta energia, que são ionizantes, e radiações de baixa energia, que são não ionizantes. A micro-ondas é uma radiação de baixa energia, e ela não tem energia o bastante para causar ionização, que é justamente a interação da radiação que pode nos causar câncer. As únicas radiações ionizantes que nós temos das eletromagnéticas que podem trazer esse risco para nós é o raio-x e a radiação gama. E a gente vai encontrar só no hospital quando vai fazer exame ou na indústria. Fora isso, ademais, no que nós utilizamos no dia a dia, não existe radiação ionizante com energia o bastante para causar esse tipo de problema. A gente vai ter radiação não ionizante. Então, o micro-ondas, ele não vai causar, ele não pode induzir algum tipo de carcinogênese, porque energeticamente falando, ele não tem energia para causar rompimento de elétrons ali da eletrosfera para causar ionização. Então, não tem como a gente desenvolver câncer em virtude disso. Inclusive, gente, começou até a chover aqui onde eu estou gravando dentro do carro, né? Então tá um barulhinho de chuva, vai ficar tipo como é que fala? Um lo-fi pra vocês. Então a gente não tem como isso acontecer, mas a radiação não ionizante tem um efeito biológico, claro, que é o efeito térmico, que é justamente o que acontece com o alimento quando você esquenta ele. Se você se inserisse dentro de um micro-ondas, que vai ter uma potência grande para causar um efeito térmico, pode acontecer que você vai se queimar. Então, geralmente são efeitos imediatos, não são efeitos tardios, como uma carcinogênese, por exemplo. Então, até onde nós sabemos, né, se causa algum tipo de carcinogênese, não vai ser pelo processo de ionização. Mas a gente não tem essa correlação justamente porque é de baixa energia. Não faz sentido físico ela causar algum tipo de mutação, porque ela não tem energia para destruir átomos que poderiam romper moléculas para ter esse problema, entendem? Então, resumindo, não temos comprovação científica de que micro-ondas possam induzir a algum tipo de câncer, tá? E especialmente porque quando a gente fala do forno micro-ondas que a gente tem em casa, por exemplo, ele tem uma vedação, uma blindagem, assim, entre aspas, né, digamos assim, que impede que ele seja propagado para fora do forninho, porque senão o problema não ia ser o câncer, o problema ia ser cozinhar você. Então, muita atenção com isso. Nunca brinquem com micro-ondas de fato, de colocar parte do corpo lá dentro, tentar bugar a trava de segurança ali da porta, porque machuca. Vai machucar você não por causa de câncer, porque vai te queimar, assim como faz com o alimento. Então, muita atenção com relação a isso, ok? Pois muito bem, meus irradiados. Episódio curtinho, mas eu acho que bem necessário para a gente conseguir desmistificar esses conceitos em torno de radiações, de a gente pensar que todas as radiações são problemáticas e vai acontecer isso e aquilo. Na verdade, não. A gente precisa compreender que existem circunstâncias e que, naturalmente, se o micro-ondas fosse trazer algum prejuízo, ele não ia ser comercializado para a gente usar em casa, né? Pode acontecer um acidente, mas em virtude de queimadura, só que daí é por mau uso. Tendo em vista os padrões que a gente tem de normativa para radiação tanto ionizante quanto não ionizante, está dentro do espectro considerado como seguro, dentro das aplicações ideais.
Então, não precisa ter medo de usar o seu micro-ondas, pode cozinhar tranquilamente, só cuide com o recipiente que você vai pôr lá dentro para o recipiente não soltar toxinas e contaminar sua comida com isso, né? A radiação micro-ondas não causa contaminação, não fica com radiação na comida, não fica nada. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e vocês já sabem, sugestões, dúvidas e comentários, basta entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Radiação para Leigos, ou pelo e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, e nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigada e até lá!